ligado? É isso aí, já estamos no ar. Gente, hoje a gente vai ter um bate-papo legal. Daqui a pouquinho nós estamos conversando, começando o programa. Acompanhe que você vai gostar muito do que a gente vai falar hoje. O programa Agora Vivo, sempre ligado nas coisas importantes da cidade. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Isso aí. É isso aí, galera. Bom dia. Primeiro programa do ano, 2018. Muitas esperanças, muitas expectativas, muito planejamento para você ter uma vida melhor. E como é que a gente planeja para ter uma vida melhor? É justamente isso que a gente vai discutir aqui. Nós estamos com um cientista político e um consultor de planejamento financeiro, que é o Daniel Africani. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essas coisas importantes também. Durante todo o programa, a gente vai estar discutindo essas questões relacionadas ao planejamento. Daqui a pouquinho o Daniel Africani vai estar com a gente e a gente vai estar falando sobre isso. Mas como é que você acha que será o seu 2018? O que você está fazendo para ter um 2018? 2018 é um ano muito importante para a gente. É um ano de Copa do Mundo. É um ano em que a gente vai eleger o presidente da República. Você vai eleger o presidente da República, você vai votar no seu senador, você vai votar no seu deputado federal, você vai votar no distrital. Anular o voto é um erro. O importante é você agir além do voto. Muitas pessoas trabalham para votar e acabou, e não acabou. E na verdade, o seu voto é o seu voto. Ele não sai de você. Ele continua em você. Você continua, as pessoas em que você votaram continuam devendo para você, porque quando você vota, você transfere para essas pessoas o direito de destinar dinheiro, destinar emendas, aprovar leis e dar o ponto de vista que você concorda. E você tem que cobrar isso. E é importante que você, quando vota, que você tenha o telefone do seu deputado, que você converse com ele e que você coloque o seu ponto de vista. É um dever dele representar você. E ele ganha muito bem para isso. E é importante que ele trabalhe corretamente, mas isso depende de você. É importante que você tenha essa postura. Esses são alguns pontos de 2018. A gente vai passar um pouquinho de música e daqui a pouquinho a gente volta. A gente faz sempre um pequeno intervalo durante passar a música, porque como isso é um live que a gente está gravando também, a música não passa no Facebook, ela é cortada e a gente nem coloca a música. A gente vai ouvir um pouquinho de música e volta já. Fique ligado, vai aparecer uma imagem aí de intervalo, mas a gente volta já já. Programa Agora Vivo. Vamos nessa. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos curtir uma música bacana e a gente volta já já. Legal. Tá vendo lá?
A gente teve muitas manchetes durante a semana, e a gente vai ler daqui a pouquinho, um pouquinho das manchetes e do que ocorreu essa semana. Mas a gente vai entrar agora num assunto muito interessante para você. Um assunto interessante para você, que é justamente a questão da economia. Como é que você vai fazer para pagar as dívidas esse ano? Como é que vai ser as dificuldades de planejamento? Como é que você faz isso? A gente hoje veio conversar com você para te dar umas dicas muito importantes. Umas dicas de como você vai fazer isso, de como você vai entrar nessa questão. Nós fizemos hoje aqui um muito bacana que ele vai falar sobre isso. Como é que você se planeja? Como é que vai ser as suas receitas e despesas? Como é que você vai equilibrar isso? Fugir do cheque especial, fugir do cartão são regras elementares. Isso é muito importante. A gente vai conversar com você sobre planilhas, sobre como você se preparar esse ano. A gente às vezes faz planejamentos errados. Você não deve economizar, por exemplo, a conta d'água no mês e, conseguir economizar R$100 na conta d'água. Você não deve contabilizar desse jeito. Você deve contabilizar anualmente. Se você economizou R$100 na conta d'água esse mês, significa que você economizou R$1.000 ao longo do ano todo. Então são coisas assim que a gente vai fazer. Eu vou passar agora para o Daniel Frecchiani. Daniel Frecchiani é cientista político, ele é morador do Guará há muitos anos, e ele vai falar um pouquinho sobre várias dicas de planejamento financeiro. Daniel Frecchiani, um prazer recebê-lo aqui no programa Agora Vivo, e nós estamos diante das câmeras do programa Agora Vivo, e é importante a gente saber, o povo quer saber como é que eu planejo, como é que eu faço para economizar dinheiro. Eu não aguento mais, sempre sobra dívidas no meu salário todo final do mês. Enfim, bom dia, Daniel, prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, a gente gostaria muito de pegar da sua consultoria financeira. Como é que se faz essa coisa? Bom dia. Bom dia, primeiramente bom dia, Joel, bom dia o pessoal que está acompanhando a gente aí em casa, no carro, em qualquer lugar. E primeiramente dizer que é uma grande alegria poder compartilhar um assunto tão importante. Eu tenho acompanhado algumas pessoas ao longo dos últimos anos e realmente é uma dor muito constante, muito frequente. Sim. O cara não sabe como que está a condição financeira dele, ele entra num ciclo de dívida muito grave, ele começa a se complicar muito facilmente por questões simples. Então hoje eu entendo que o principal problema, o primeiro problema não é só a questão da informação. Se você for entrar na internet hoje, no YouTube, em qualquer ferramenta de busca e começar a pesquisar algumas dicas para se organizar, para, enfim, controlar suas dívidas, você vai perceber que você tem tudo lá. Hoje a internet é um mar de informação. O grande problema é filtrar esse conhecimento e colocar ele em prática. Então eu tenho trabalhado com consultoria há algum tempo e eu chego às pessoas e falo, olha, Daniel, eu até sei fazer, eu até sei como é que eu posso me organizar, só que na hora de colocar em prática eu travo, eu tenho medo. Então o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que eu entendo que as pessoas têm está aqui, na cabeça, está na mente. A pessoa precisa se reinventar. Exatamente. Na verdade, assim, a gente tem muitas limitações, né, Daniel? E o limite é justamente quem estabelece somos nós mesmos, as pessoas não percebem isso. Então, cara, eu preciso melhorar. Em 2018 eu preciso ser melhor, eu preciso economizar, eu preciso aprender a viver melhor em 2018. Começa por aí, né? Sim. E aí você traz um assunto importante, porque a gente está no começo do ano e as pessoas estão ali preparadas, fazem metas, se planejam, nossa, agora vai mudar. Aí eu faço uma pergunta, por que você não está vivendo hoje essa mudança? Por que você já não está vivendo isso? O que aconteceu? Às vezes a gente traz alguns traumas, alguns pensamentos, algumas estruturas de raciocínio que são perigosas e aí você não consegue mudar. Você sempre está no novo ano, vou começar, vou fazer, esperar segunda-feira, esperar janeiro. Isso nunca muda. Quando a gente começa a derrubar nesse processo de transformação da forma como a gente pensa, aí sim a gente pode falar de planilha, a gente pode falar de organização, de mapa de consumo, que eu acho importante a gente falar hoje. Não mapa só de consumo. Mapa de consumo. Toda vez que você vai pensar em se organizar, a primeira coisa que a gente pensa é o orçamento. Olha, eu tenho que orçar o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores e você trouxe uma coisa interessante. As pessoas não sabem quanto que elas ganham e principalmente quanto que elas gastam. Então o cara está ali perdido, se encontrar, como é que ele vai fazer um orçamento?
Orçamento é instrumento de previsão, mas se você não sabe, pelo menos, estimar o que vai acontecer, como é que você vai prever alguma coisa? É difícil fazer isso, né? É muito simples. É muito, assim, dá um trabalho, eu não vou mentir. Inicialmente, mas depois fica automático. Hoje eu gasto 5 minutos por dia para fazer o controle de todas as minhas finanças mensal e projetar o meu ano. Então, se você tem uma planilha, por exemplo, que eu entrego para os meus clientes de consultoria, hoje a gente tem uma planilha completa que faz o seu orçamento, mas antes vai ser um mapa de consumo. O que é um mapa de consumo? O mapa de consumo é, como o nome próprio diz, você vai mapear e identificar onde estão os seus gastos, em quais categorias, como que você gasta na sua moradia, na sua saúde, na sua educação. E esse é o primeiro grande susto que a gente dá nos clientes. É um choque de realidade quando ele começa a acompanhar diariamente, mês a mês, o que ele está gastando. Ele compra um pão ali, ele passa o cartão ali, e ele de 50 e 50 reais vira 800, vira 1.000, vira 2.000. E ele no final do mês assusta, fala, mas já acabou o dinheiro? Ainda falta 15 dias para o mês a fechar, 20 dias para o pagamento, onde é que foi parar esse dinheiro? E na verdade, se a gente for controlar, se a gente for fazer esse mapa, a gente descobre muito claramente onde esse dinheiro foi parar. Então o primeiro passo que a gente tem que dar, quando a gente quer planejar as nossas finanças para 2018, é você primeiro ter condições de estimar isso. De onde é que vem os meus gastos? O mapa de consumo é uma ferramenta muito simples de você desenvolver. Você primeiro, todo gasto que você fizer, você tem o hábito de controlar e de anotar. 20 reais na padaria, e anota. Coloca no bloco de notas do seu celular, escreve no papel, no guardanapo. A ferramenta em si para registrar não é tão importante quanto o hábito de registrar. Então as pessoas ficam muito presas. Será que eu uso um aplicativo de celular? Hoje tem uma infinidade de aplicativos. Será que eu faço um orçamento na mão? Será que eu pego uma planilha de Excel? A ferramenta em si, ela vai te ajudar. Ela vai potencializar aquilo que você pode fazer, mas ela não vai resolver. É o seu hábito, é a sua mentalidade. Cara, agora vou mudar. 2018 tem que ser diferente. E eu preciso começar a fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante. Veja bem, gente. É muito importante essa questão de você se planejar. A gente vai continuar esse papo legal com o Daniel Frechiani, vamos entrar nesses detalhes que ele falou e vai ser muito bacana. Fique ligado no programa Agora Vivo, a gente vai passar um pequeno intervalo agora, vamos ouvir um pouquinho de música e a gente volta já já. Programa Agora Vivo, fique ligado. Pronto, agora a gente vai passar um pequeno intervalo e a gente volta já. Fique ligado, você que está aí no live, a gente volta já já. Programa Agora Vivo. Vamos nessa.
Olha nós aqui de volta, gente. Vamos lá. Pronto. Olha nós aqui de volta. A gente está começando o ano de 2018. Nós estamos conversando aqui com o Daniel Frequiani sobre planejamento financeiro, que é muito importante. Mas eu queria falar uma coisinha muito bacana que aconteceu essa semana. A gente tem amigos no mundo inteiro. Graças à Guará FM, à Rádio Web, a gente tem um relacionamento com o planeta inteiro. E tem muita gente, temos muitos amigos. E nós temos amigos do Brasil também que foram para Nova York para passar o Réveillon. É engraçado que você assim, eles falam que muito legal a questão do Réveillon e tal. Primeiro e segundo dia, com aquela neve e tal, muito bacana, eles brincam e tal. Depois do terceiro dia, aí aquele paradão, porque eles não podem sair, eles ficam lá no hotel o tempo todo, eles ficam no apartamento que eles estão o tempo todo. Então, na verdade, eles ficam assim, meio que ilhados, né? E ao mesmo tempo, eu tenho amigos também, lá de Arraial da Ajuda, que a gente tem se comunicado bastante, eles mandam fotos, filmes e tal, e o pessoal está em Arraial da Ajuda, e passaram o Réveillon no Arraial da Ajuda. E aquela praia maravilhosa, a areia de Arraial da Ajuda é uma areia fina, branquinha. E aí, todos os dias, eles vão pegar aquele bronze na parte da manhã, dar uma corridinha na praia, o pé na areia, sabe, lembra? Aquele pé na areia que você curte, aquela caminhada na praia, e aquele peixe frito com a cerveja gelada. E aí, assim, o choque é evidente, né? O pessoal ilhado lá em plenas férias em Nova York não pode fazer nada porque está no meio da neve. E o pessoal lá em Arraial da Ajuda se esbaldando, pegando aquele sol, dando aquela corrida, aquela caminhada, aquele mergulho gostoso no mar gostoso de Arraial da Ajuda, lá perto de Porto Seguro. Enfim, começou as férias. Eu queria informar também que hoje tem sol, na parte da manhã pelo menos, tem sol em todo o litoral baiano, no Nordeste também. Talvez chova à noite ou à tarde, mas de manhã é aquele sol gostoso, aquela praia bacana. Queria mandar um abraço também o pessoal lá da Praia do Francês, lá em Maceió, que devem estar na praia, ou então vão ver o live daqui a pouco, devem estar na praia curtindo já nesta manhã gostosa. E é importante você que está aqui no Guará, você que está aqui em Brasília também, fazer aquele alongamento quando você acorda. Isso é importante, que evita a contusão e ajuda você a se preparar. Vai dar uma volta de bike? Olha, não está chovendo ainda. Tem chovido na parte da tarde, geralmente aqui no Guará, mas de manhã não chove. É bom você aproveitar para dar uma caminhada, para fazer o exercício, pegar o sol. Isso é muito bacana. Mas vamos continuar aqui agora o nosso bate-papo com o Daniel Frequiani. Daniel Frequiani é cientista político e consultor financeiro também. Daniel, a gente conversou agora há pouco sobre a questão do planejamento financeiro. E como é que a gente coloca esse planejamento financeiro no papel? Com a prática se torna uma coisa fácil? As pessoas que estão ouvindo podem se entusiasmar em fazer esse planejamento? Como é que funciona isso? Legal. Então, imagina que você está começando o ano agora, estamos em janeiro, a oportunidade para começar alguma coisa, e você precisa decidir por onde começar para organizar a sua vida financeira. A minha dica, a minha recomendação é que você comece, como a gente está falando, pelo mapa de consumo. Daniel, como que eu faço esse mapa de consumo agora? Hoje, lá em casa, com a minha família, todo mundo reunido, para a gente já começar. Primeira coisa que você tem que fazer é você ter uma ferramenta como uma planilha, que a gente estava conversando agora há pouco. Uma ferramenta que vai facilitar esse processo. Eu tenho uma ferramenta que eu uso, que eu desenvolvi junto com os meus clientes de consultoria, porque a gente vai ajustando as necessidades da pessoa. E eu, inclusive, estava conversando aqui com o nosso querido amigo Joel. Falei, cara, vamos disponibilizar isso. Eu já vou disponibilizar isso para os meus clientes na segunda-feira, por meio da minha lista de transmissão no WhatsApp. Se você tiver interesse em ter acesso a essa planilha, que vai te ajudar não só a fazer um mapa de consumo, mas, por exemplo, planejar uma viagem. Por exemplo, mapear quais os dias que você tem que pagar a conta. Muita gente esquece de pagar a conta besta de luz, de água. E paga juros. E paga juros. Ainda que quer falar, não, como é que eu invisto? Não, você não tem que investir, você tem que pagar suas contas em dia em primeiro lugar. Depois a gente fala de ganhar dinheiro. É verdade. Então, eu vou disponibilizar essa planilha, tá, pessoal? Eu posso passar aqui meu número, claro, pessoal? sim. Então, se você tiver interesse nessa planilha, você vai me chamar no WhatsApp, o DDD é 61 99666
8856. É muito fácil. Daqui a pouquinho vai repetir, mas esse é o zap do Daniel. E através desse zap, se você entrar, você passa a entrar nesse zap dele, você vai receber a planilha, não é isso, Daniel? Perfeitamente. Vou mandar segunda-feira para todo mundo que me chamar lá no WhatsApp. Falando um pouquinho dessa planilha, o que tem nessa planilha? Ela é mês a mês e ela tem detalhada as despesas básicas que as pessoas fazem durante o mês. É basicamente isso. Perfeito. Eu não gosto daquela planilha que vem numa aba só todo o ano, janeiro e fevereiro tudo junto, porque as pessoas tendem a se confundir um pouco, misturar um pouco dos números. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi várias abas de janeiro a dezembro, certo? Para que você possa acompanhar o mês de janeiro só no mês de janeiro. A base é o Excel? A base é o Excel. Na verdade eu uso o Google Drive e tem lá o Google Sheets, que é a mesma coisa que o Excel, só que você pode atualizar onde você estiver. Então você está na rua, não está com o seu computador, mas você tem o seu celular. Você pode atualizar na internet, sua planilha já fica atualizada lá bonitinho. Como é que eu faço? Eu tenho uma aba para o orçamento, que é aquela previsão que a gente está falando, e eu tenho uma aba para o mapa de consumo. No mapa de consumo, você vai dividir entre as principais áreas de gasto. Como assim? Bom, você tem gasto com habitação hoje, com a sua moradia. Se a sua casa, por exemplo, é alugada, o primeiro item que você vai colocar, que provavelmente pode ser o maior gasto que você tem na sua casa, é o aluguel. Então você coloca lá, aluguel, e o tanto que você paga, ou costuma pagar de aluguel. Se você tem gasto com condomínio, coloca também seu gasto com condomínio. Daniel, minha casa não é alugada, mas eu financiei a minha casa, eu pago uma prestação todo mês. Você vai colocar o valor dessa prestação da casa nessa parte e depois eu vou te ensinar, posso te ensinar eventualmente em outro momento, como você considerar esse financiamento, que é uma dívida. Então ele não pode entrar no seu consumo só mensal, ele tem que entrar em outra parte de planejamento só de dívida. E aí você continua colocando luz, água, telefone, todos esses gastos básicos que são responsáveis pela sua habitação, para você morar, para você sobreviver. Depois você pode mudar para alimentação. Você vai no mercado toda semana, você vai no mercado todo mês, põe lá seus gastos com o supermercado. Faz feira, açougue, qualquer tipo de gasto com alimentação, você vai mapear. Esse mapa vai permitir você identificar muito claramente quais são os gastos, quais são as torneiras que têm que ser fechadas. Às vezes a gente está gastando, achando que está tudo bem, preocupando com os grandes. Tem uma conta, às vezes, pequena ali, todo mês, que está fora do seu padrão. Então, eu organizo esses gastos mensais por categorias. Não importa que, a princípio, qual a porcentagem. Muita gente lê esses livros de educação financeira e ficam preocupados. 5% aqui, 10% ali, 20%. Não. Você vai organizar primeiro para saber quanto que você gasta. E depois que você tiver essa visão clara, você começa a planejar. Eu preciso de pelo menos 10% todo mês para investir. Eu quero comprar um carro em 2018, eu quero mudar de casa, eu quero fazer uma viagem, quero ir para a Disney, quero viver um sonho com a minha família. Primeiro passo é se programar no dia a dia. É cuidar do pequeno para que o grande fique fácil. E você vai ver que fica natural, muito simples. Então vamos lá, vamos continuar. Transporte, saúde, lazer. É muito importante você botar o cinema, o que você gastou comendo fora, o que você gasta comendo em casa. Educação, hoje é um gasto muito grande, o cara vai pagar uma prestação. E é uma coisa que não tem jeito, você tem que ter o controle de tudo, porque você está gastando, aquilo ali vai sair do seu bolso. Sim. Então, muitas vezes, a gente gasta coisa com coisas que você nem percebe, mas às vezes que tem que entrar no orçamento porque entra na contabilidade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E uma coisa que tem muitos empresários que assistem esse programa, era importante, você que faz consultoria, você também, se puder falar o telefone novamente, essas pessoas através do Zap, elas podem entrar em contato com você. Às vezes tem alguns empresários que precisam de alguma orientação sobre a sua empresa, como é que ele faz determinadas coisas, e você tem expertise para isso, não é? Qual é o seu Zap, novamente? Então vamos lá, DDD 619-9666-8856. Faço lentamente mais uma vez. 9666-8856. Perfeito. Beleza? Esses números, como o live vai estar disponível também no Joel Alves Rodrigues, lá no Zap, também no programa Agora Vivo, você vai poder pegar esse número depois. E é muito importante para você se planejar. Você que é empresário também, muitas vezes dá para economizar bastante, seguindo a orientação balizada, orientação técnica. O Daniel, ele é formado, ele é cientista político formado na UNB e ele presta consultoria na área de economia e isso é muito importante para você se organizar empresário. E você, cidadão também, a gente precisa viver melhor, a gente precisa ter mais prazer nessa vida e a organização faz parte disso.
Você se organizando, você tendo a facilidade de ter um dinheiro, sabe, só a preocupação com cheque especial, só a preocupação com cartão de crédito já é cruel. Porque, na verdade, quando você gasta cheque especial e gasta o cartão de crédito, você está trabalhando para os agiotas oficiais. Porque não deixa de ser uma agiotagem. Você paga um juro absurdo no cartão de crédito. Você paga um juro absurdo no seu cheque especial desnecessariamente. Basta você ter um planejamento. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena, por um período, você se sacrificar um pouquinho que seja, para você pegar isso. Só o telefone do... Está tocando aqui, mas quem faz ao vivo é essas coisas, às vezes acontece. Mas então o que acontece? É importante você dedicar um pouquinho da sua vida, do seu tempo, para se planejar. Isso é só inicialmente, depois você vai levar isso, sabe, numa boa. Isso torna a gente pessoas melhores, e você vai poder aplicar o dinheiro em coisas que são importantes para você. E você vai ter uma coisa muito fundamental na sua vida, que é menos estresse na sua vida. Vamos ouvir um pouquinho mais do Daniel, justamente sobre essa questão, Daniel, da planilha e da sequência do planejamento. Uma vez feito a planilha, uma vez feito toda a divisão, e aí vem a parte contábil. Você precisa saber o que fazer com esse pouquinho de dinheiro que vai sobrar, e para isso também é preciso inteligência, e para isso também é preciso planejamento, e isso faz parte da sua consultoria também, não é, Daniel? Como é que funciona isso? Perfeito. Só puxando um gancho, você trouxe muito interessante, que eu costumo dizer para os meus clientes que eu não ensino eles a ganharem mais dinheiro ou ficarem milionários, eu ensino eles a terem mais qualidade de vida, tempo de paz com a família, evitar essa dor de cabeça que você falou. Hoje a gente perde tanto tempo, desgasta tanto emocionalmente, porque é um credor ligando, é alguém criando algum tipo de constrangimento para você, simplesmente porque você não fez o controle básico, você não cuidou. Então, depois que a gente começa esse controle, essa parte contábil, não tem mais mistério, é muito simples. Então, o que falta mesmo é a gente botar em prática. Beleza, criei o meu orçamento, categorizei os meus gastos e acompanhei. Dali para frente é só você imaginar o que é mais importante para você. Você estava falando antes, bom, economizei R$100 na minha conta de água todo mês, e no final de um ano foi lá R$1.000, R$1.200 que eu economizei. Agora a grande questão é, por que economizar? Por que controlar o gasto? Qual que é a razão disso? Porque é muito chato a gente falar assim, olha, corta seus gastos, vive abaixo do seu padrão de vida, todo mundo sabe. Se a gente fosse perguntar para os nossos ouvintes agora, Joel, quem nunca ouviu falar que tem que gastar menos do que ganha? Na prática, nos meus treinamentos, nos meus workshops, eu sempre pergunto isso, não tem um filho de Deus que levanta a mão. Olha, eu não sabia, nossa, estou sabendo agora. Não, todo mundo sabe. Por que a gente não faz? É incrível, disciplina, né, cara? Exatamente, a gente tem que ter um motivo para essa disciplina, um motivo para fazer isso todos os dias. Seu motivo pode ser o seu filho, seu motivo pode ser pais que você não tem, as ligações de credores do seu trabalho, no seu dia a dia, o desconforto. Então, esse controle é fundamental, você descobrir o que vale a pena. Porque aí você tem R$1.200 no final de um ano, que não é só para você gastar de qualquer jeito, é para você realizar um sonho, para você fazer uma viagem, alguma coisa que você sempre quis e nunca achou ser possível. Qualidade de vida. Qualidade de vida, tempo de qualidade. Às vezes o cara está tão endividado, você falou do cheque especial. A gente confunde até, né, ver lá o saldo do cheque especial, mas o saldo da conta, somos dois e acha que está rico. E aí a gente vai entrar nessa falta de controle e daqui a pouco o cara está sem tempo de qualidade, tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para sustentar um gasto que só porque ele não controlou aqui uma simples planilha. Então, o controle ele é muito importante nesse sentido. Você tem que botar na cabeça os motivos para fazer esse controle. Depois fica muito simples. Depois faz esse acompanhamento, faz seu mapa de consumo e continua acompanhando. Daqui a 5 minutos no dia você está tranquilo, já sabe o que você gasta, o que você vai ganhar e você vai viver com muito mais qualidade. Gente, é muito bacana, né? É muito legal você começar o ano assim. O programa Agora Vivo está implantando a nova dinâmica de trazer assuntos cada vez mais interessantes. Nos últimos 7 anos a gente tem feito isso.
mas a gente vai aplicar cada vez mais a presença aqui. A gente vai falar sobre eleições, a gente vai falar sobre pesquisas de produtos mais baratos para você, a gente vai falar sobre os empresários do Guará que fizeram sucesso, a gente vai falar sobre as lideranças comunitárias, sobre as obras necessárias para a cidade, e o programa Guará Vivo é isso, é um programa comunitário que se dedica a conversar com você, bater um papo com você e dizer coisas que são interessantes para você. A gente sempre traz aqui pessoas que têm o que dizer, e o Daniel Frecchiani é um exemplo disso. Eu queria me despedir aqui do Daniel Frecchiani. A gente está encerrando o nosso live, mas eu queria passar as palavras aqui para o Daniel Frecchiani, para ele se despedir e justamente deixar os seus dados aqui, e anote o zap dele, que é muito interessante. Daniel, muito obrigado pela sua presença, é uma participação cada vez importante, a gente ter pessoas interessantes, você que é filho do Guará, que foi estudante do Rogacionista, que cresceu nessa cidade, que está aqui há mais de 20 anos aqui no Guará, e é muito bacana ter a sua presença aqui, e a gente deixa os microfones da Guará FM à sua disposição. Legal, eu agradeço demais essa oportunidade, poder trazer algo de valor para o pessoal da comunidade, que eu convivi, que eu cresci aqui, que eu amo, e para mim foi uma alegria muito grande deixar um recado, pessoal. Se você realmente quer mudar a sua vida financeira em 2018, começa pelo básico, mas todo dia faz o básico. Comece o básico todos os dias e você vai ter os resultados diferentes. Não adianta fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Dê o primeiro passo. Um abraço aí também, cresci aqui e tenho uma amizade muito grande com o Mário, meu amigo de infância aí, filho do Joel, uma alegria poder estar aqui hoje, como a vida é, né, a gente, nesses encontros, né? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de crescer junto, de compartilhar essa mensagem. Estudamos no mesmo lugar durante muito tempo e é uma alegria para mim poder estar aqui hoje, deixar um abraço para todo mundo. Se você precisar entrar em contato comigo, 619-9666-8856. Mais uma vez, 9666-8856. Se é empresário, pessoa física, qualquer ajuda que você precisar nessa área, entre em contato comigo que a gente pode te ajudar. Obrigado. Maravilha. E assim a gente encerra o live. Eu queria agradecer a participação de todos e lembrar que o meu programa Guará Vivo, a gente está sempre ligado em você. Obrigado ao Edson Charles, a toda a equipe de produção aqui, ao professor Valtemir também, ao nosso Jean, e lembrando toda a equipe de rádio maravilhosa que a gente tem aqui.